Olá, eu sou Jaqueline Nascimento de Lima, faço parte do projeto de iniciação científica intitulado como Teorema de Rigidez de Hang-Yuan, que trata sobre a conjectura de Mignon e a rigidez do hemisfério. É orientado pelo professor Márcio Silva Santos. Em geometria diferencial, os resultados envolvendo rigidez da esfera possuem grande importância e destaque em toda teoria. Em 1995, Mignon fez a seguinte conjectura. Seja M uma variedade compacta com bordo de curvatura escalar satisfazendo essa desigualdade, se o seu bordo é isométrico a Sn-1 e é totalmente geodésico, então M é isométrico ao hemisfério da esfera. Essa conjectura foi provada alterando algumas hipóteses, que é o resultado aqui obtido em 2009, ou seja, um resultado recente, por Hang-Yuan, que diz que se M é uma variedade riemanniana compacta com bordo não vazio, e supondo que o tensor curvatura de Hit satisfaz essa desigualdade, que o bordo é isométrico a Sn-1, e além disso, que a segunda forma fundamental do bordo é não negativa, então M tem que ser isométrico ao hemisfério da esfera. Mas fica a dúvida, será que a conjectura com suas hipóteses iniciais é verdadeira ou não? A resposta para essa pergunta é não, pois em 2010 foram construídos contra-exemplos para essa conjectura em dimensão maior ou igual que 3. O objetivo deste projeto foi compreender os conceitos básicos de geometria riemanniana para desenvolver o estudo das variedades com bordo e, com isso, apresentar uma demonstração para o teorema de Hang-Yuan. A metodologia foi a utilização de ferramentas e técnicas de análise geométrica para a obtenção de fórmulas integrais e princípios de máximo para o Laplaciano sobre variedades compactas com bordo, que foram aplicadas no estudo da rigidez do hemisfério. Durante o projeto, nós fizemos o estudo de variedades com bordo, estudamos também alguns resultados de análise geométrica e alguns resultados também de equações diferenciais parciais, como aqui os listados. Outro resultado muito importante na demonstração do teorema foi o teorema de Haley, que diz que se eu tenho M, uma variedade compacta com bordo não vazio, supondo que o tensor curvatura de Hit satisfaz essa desigualdade e que a curvatura média do bordo é não negativa, então o primeiro autovalor do Laplaciano tem que ser maior ou igual que N. E além disso, vai valer a igualdade se somente se M é isométrico ao hemisfério da esfera. A demonstração do teorema de Hang-Yuan é feita da seguinte maneira. Vamos supor, por absurdo, que o primeiro autovalor é maior que n. Assim, podemos aplicar a alternativa de Freundhoff e obter para cada função definida em sigma uma única função definida em m, satisfazendo essas duas igualdades aqui. A partir dessa função, u, que nós encontramos, vamos definir a aplicação φ, que é dada dessa forma. E assim vamos ver algumas propriedades dessa aplicação. Primeiro, essa função ela é subharmônica. Isso é provado utilizando a desigualdade de Cauchy-Schwarz e a fórmula de Bochner. Vamos agora denotar, a partir de agora, que como sendo a derivada de u sobre o bordo na direção de eta, onde eta é o vetor normal unitário apontando para fora. Pela hipótese 2, nós sabemos que existe uma isometria entre o bordo e Sn-1. Vamos chamar aqui de f. E agora, a partir dessa isometria, vamos definir as funções f, que são dadas dessa forma, onde xi são as funções, esses xi são as funções coordenadas de Sn-1. Ou seja, para cada alfa em Sn-1, vamos definir essas funções. Como o Laplaciano e o gradiente são invariantes por isometrias, f vai ter que satisfazer essas igualdades aqui, já que as funções coordenadas também o satisfazem. Além disso, como u é igual a f, elas coincidem no bordo, o gradiente de u restrito a sigma vai ser exatamente o gradiente de f em sigma mais x vezes eta. E daí, a função φ restrita a sigma vai ser exatamente 1 mais q ao quadrado. Fazendo alguns cálculos, nós obtemos uma fórmula para a derivada dessa aplicação φ na direção de eta, e é dado dessa forma aqui. Outra propriedade dessa função φ é que ela é constante e que a partir disso a gente vai ver que o hessiano de u é igual a menos ug. E além disso, o que é constante e a segunda forma fundamental do gradiente de f com gradiente de f é zero. Vamos para a demonstração. Como nós vimos anteriormente, φ é subharmônica. Logo, pelo princípio do máximo fraco, φ atinge um ponto de máximo em algum ponto do bordo. Digamos que seja P, certo? Então, primeiro, o gradiente de φ em P vai ser zero. E a derivada de φ na direção de eta vai ser maior ou igual a zero. Digamos que essa derivada fosse zero. Então, pelo lema de Hopf e o princípio do máximo, isso implica que a φ é constante. Em particular, o seu Laplaciano é zero. E daí vai ocorrer essa igualdade, e assim o hessiano de u vai ser igual a menos ug. Como φ tem essa cara, como vimos anteriormente, e é constante, o que também vai ter que ser constante. E utilizando aquela fórmula que nós vimos para a derivada, nós temos que essa derivada vai ter apenas esses dois termos.
E aqui nós temos a soma de dois termos negativos dando zero. Isso significa que cada um deles vai ter que ser zero, ou seja, que a segunda forma fundamental do gradiente de f com gradiente de f é zero. Bom, vamos provar agora que não é possível essa derivada ser maior que zero, de fato. Suponha aqui que o que em P é maior ou igual a zero. Se for menor que zero, nós vamos dizer aqui que é o mínimo, certo? Então, como que tem esse formato, e P é um ponto de máximo, né, para φ, Q vai ter que atingir o máximo nesse ponto P. Daí, o seu gradiente é zero, e aquela fórmula que nós vimos vai sobrar apenas esses dois termos, que são ambos negativos, ou seja, esse aqui é menor ou igual a zero. Isso implica que essa derivada tem que ser zero, não pode ser maior que zero. Com o que acabamos de provar, nós temos o seguinte, sobre sigma, né, no bordo, todos os vetores tangentes nós podemos escrever como sendo um escalar vezes o gradiente de alguma função daquelas, né, que elas dependem de um alfa na esfera Sn-1. Então, como nós vimos que quando aplicamos no gradiente, na segunda forma fundamental, o gradiente de f dá zero, então logo todos os vetores de sigma vai dar zero aqui na segunda forma fundamental, ou seja, o bordo é totalmente geodésico. Além disso, pelo teorema do valor intermediário, podemos escolher um beta, tal que esse aqui é sempre zero. Com essa escolha, né, de f, escolhendo f igual a f beta, né, essas f são contínuas sobre o bordo, então vai existir um ponto Q no bordo, tal que f atinge o máximo nesse ponto. E assim, sendo o bordo, né, totalmente geodésico e a variedade sendo completa, já que ela é compacta, segue do teorema de Hope e Rino que qualquer ponto em M pode ser unido a Q por uma geodésica minimizante. Utilizando agora coordenadas geodésicas polares em Q, nós podemos escrever a métrica G como sendo dr ao quadrado mais gr, onde gr é uma família de métricas em Sn-1+, que cumpre essa propriedade aqui, onde G0 é a métrica canônica de Sn-1+. Após alguns cálculos, nós vemos que, na verdade, gr é igual a seno ao quadrado de r vezes G0. E assim, G vai ser igual a dr ao quadrado mais seno ao quadrado de r vezes G0. E com isso a gente conclui que M tem que ser isométrico a Sn+. Mas isso implica que o primeiro outro valor é igual a N, o que contradiz a hipótese que nós tínhamos anteriormente, que esse primeiro outro valor seria maior que N. Daí o que nós temos, né, que primeiro, a curvatura média é maior que zero, maior ou igual a zero, e o HIT satisfaz essa desigualdade. Assim, nós vamos poder aplicar o teorema de Haley, e o que nos vai dizer que o primeiro outro valor do Laplaciano é maior ou igual a n. Como vimos anteriormente, não pode ser maior estrito que n, então vai ter que ser igual a n. Portanto, M é isométrico a Sn+. Neste projeto foram desenvolvidos estudos sobre variedades riemannianas, né? E assim nós conseguimos fazer um aprofundamento no estudo das variedades compactas com bordo. E obtemos, depois desse estudo, uma demonstração para o teorema de rigidez de Rangwan. Agradeço ao CNPq, UFPB e Propesc pela oportunidade de desenvolver esse projeto.